Todo mundo falando de Monjaro, todo mundo emagrecendo com Monjaro, mas tem uma conversa que ninguém quer ter e eu preciso ter com você nesse exato momento. O que acontece com o seu corpo quando você para de usar o medicamento? Quando a caixa some da farmácia, quando o plano não cobre mais e quando o médico diz que está na hora de você parar com o medicamento. Isso está acontecendo com muita gente e a maioria não está preparada. Hoje você vai entender o mecanismo real por trás de tudo isso e o que fazer antes que seja tarde demais. Você vai entender por que a ciência mostra que o peso não volta do jeito que você imagina. Ele volta mais rápido e com consequências que vão muito além da balança. E tem um detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente. Não é a gordura que volta primeiro, é algo que você não vê e que sabota tudo por dentro antes que você perceba qualquer coisa. Agora, o mais importante, existe uma janela de oportunidade que só existe enquanto você ainda está usando o medicamento. E quem não aproveitar essa janela paga um preço muito alto lá na frente. Se você não me conhece, eu sou Thiago Monteiro, nutricionista. Já fui nutricionista do Flamengo no ano mais histórico, hoje sou da Seleção Brasileira Sub-20, convocado, já fiz mais de 20 mil consultas, tenho mais de 1 milhão e 300 de seguidores no Instagram e aqui eu posto vídeo todos os dias, sem mimimi e com ciência aplicada ao emagrecimento, sem terrorismo nutricional, sem milagre e sem promessa vazia. Eu tô aqui para te mostrar o que os estudos falam e para que você não tenha medo da sua comida. Vamos ao assunto que mais importa, mas antes disso, se você quer continuar recebendo conteúdos assim, ciência real aplicada à vida real, toda semana, todo dia, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, que todo dia tem vídeo novo aqui. Então, já se inscreve aí. Se inscreveu? Deixa de se inscrever não. E já curte esse vídeo, vai, que o YouTube mostra para mais pessoas. Mas agora, eu preciso que você preste atenção no que vem a seguir, porque a maioria das pessoas que usa Monjaro nunca recebeu essa informação de forma tão clara, e ela muda todo o jogo para você. Por que o peso volta? E ó, não é culpa sua. Vamos começar com a pergunta que ninguém quer ouvir. Por que o peso volta quando você para de usar o Monjaro? Seguinte, pensa na caneta como um andaime. Enquanto ele está lá, ele segura toda a estrutura. Ele não constrói nada, ele só sustenta. Quando você tira o andaime, a estrutura precisa se sustentar sozinha. E se você não construiu os pilares certos durante o tempo em que o andaime estava lá, o que acontece? A estrutura cai. É exatamente isso que acontece com o seu corpo. O Monjaro age nos receptores de GIP, GIP e GLP-1, hormônios que regulam a fome e saciedade. Enquanto o remédio está ativo, ele imita esses sinais, segurando a sua fome, desacelerando o esvaziamento gástrico e reduz o apetite de forma significativa. Desculpa, cara, eu sou muito apaixonado por Coca. O problema é que o remédio segurou sua fome por meses, mas não te ensinou a comer. E quando ele sai de cena, o corpo não volta para o antes, ele volta para um estado de alerta. Os dados que a ciência trouxe recentemente são impactantes. Presta atenção, estudos mostram que 82% das pessoas que emagrecem usando o Monjaro recuperam pelo menos 25% do peso perdido dentro de um ano após suspender o uso. E uma análise conduzida por pesquisadores, publicada em revistas renomadas, mostram que 9 mil pessoas, o estudo foi com 9 mil pessoas, após parar o uso da caneta, o ganho de peso aconteceu até 4 vezes mais rápido do que em pessoas que emagreceram apenas com mudanças de hábitos, alimentação e estilo de vida. 4 vezes mais rápido que o peso voltou. Isso não é falta de força de vontade, é biologia, é ciência. Presta atenção. Eu vou te explicar o mecanismo do efeito rebote. O peso que você não vê, agora vem a parte que quase ninguém te conta. E não é só a fome que volta. Quando você usa Monjaro e emagrece rapidamente, especialmente sem fazer exercício de força, uma parte do peso que você perdeu não é gordura, é massa muscular. E músculo, cara, não é só estética. Músculo é o que queima calorias em repouso, sem você fazer nada. É o seu motor metabólico funcionando 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo. Existe um fenômeno chamado sarcopenia, que é a perda progressiva de massa muscular, que acontece de forma silenciosa durante qualquer processo de emagrecimento acelerado sem o suporte do treino de força. A balança não te mostra isso. Você vê o número caindo e pensa que está construindo um corpo mais saudável, mas por dentro você pode estar perdendo exatamente o que vai proteger você no seu futuro. Quando você parar o remédio?
quando você perde muito peso rapidamente, o seu cérebro ele entra em estado de alerta. Para a evolução humana, perder reserva de energia é um sinal muito perigoso. A fome volta com força total, porque os hormônios da saciedade caem drasticamente e o seu metabolismo desacelera enquanto o corpo tenta economizar energia para recuperar o estoque perdido, o peso perdido. Tem mais. O corpo possui um mecanismo de sobrevivência chamado set point. Quando você perde peso rapidamente, o seu cérebro entende que está passando por um período de escassez e faz de tudo para você recuperar o peso que você perdeu. Ao interromper o monjalo, bruscamente os sinais de ansiedade desaparecem e o food nose, o pensamento obsessivo por comida, volta com força total. E sabe o que é mais assustador ainda? Entre aqueles que tiveram forte reganho de peso, acima de 75% do que haviam eliminado, os benefícios cardiometabólicos praticamente desapareceram. Pressão arterial, colesterol, resistência à insulina, tudo que você havia conquistado volta. Não é drama, é o que a ciência mostrou em vários estudos publicados. Você já emagreceu e já viu o peso voltar? Não já? Quantas vezes na sua vida você emagreceu e voltou tudo? Deixa aqui nos comentários para mim, porque essa pergunta importa muito para mim, porque a sua resposta vai guiar os meus próximos vídeos. Deixa aqui para mim. E outra coisa, se esse vídeo aqui está fazendo sentido para você, deixa o seu like aqui. Isso mostra que você quer mais ciência aplicada à vida real e não terrorismo nutricional. Não deixa de curtir, porque o YouTube mostra o vídeo para mais pessoas, tá? O que você tem que fazer antes de parar? O que eu falei, a janela de oportunidade. Agora vem a virada, porque depois de tudo isso, eu não quero que você saia daqui com medo, eu quero que você saia daqui com um plano. O efeito rebote é uma realidade biológica, mas ela não é inevitável. E a chave está em entender que o monjalo te dá uma janela de apetite reduzido, de metabolismo mais controlado, de corpo mais receptivo à mudança. A pergunta é, você está construindo alguma coisa dentro dessa janela? A primeira conduta é o treino de força. Não amanhã, agora, enquanto o remédio ainda está fazendo efeito. Tratamento com monjalo sem musculação é pedir para ter efeito rebote no futuro. O músculo que você constrói hoje é o que vai segurar o seu metabolismo quando a caneta sair de cena. Não tem substituto para isso. A segunda conduta é proteína em todas as refeições. A recomendação é ingerir pelo menos 1,6 gramas a 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Isso te dá saciedade e protege o seu músculo. Proteína é o tijolo da construção muscular e sem tijolo não tem casa. Mas você também tem que comer carboidrato. Cuidado para não exagerar muito a proteína, ficar saciado demais e não conseguir comer carboidrato. Carboidrato também é muito importante. A terceira conduta é a reintrodução progressiva. Ao invés de parar de uma vez, aumentar o intervalo entre as aplicações de 7 para 10 dias, depois para 14. Isso permite que o centro de saciedade no cérebro reaprenda a trabalhar sem o suporte químico total. Vai desmamando aos poucos. Você não deve parar a caneta e voltar a comer como você comia antes. Você constrói o hábito antes de remover o suporte. A adesão a orientações de estilo de vida foi associado ao menor reganho de peso. E é isso exatamente que separa quem mantém o resultado de quem perde tudo e recupera tudo novamente. O remédio te dá a janela, você constrói a casa. Então você precisa criar hábitos saudáveis, mudar o seu estilo de vida, comer o mais saudável possível, senão você vai ganhar peso tudo de novo. Compartilhe esse vídeo aqui com alguém que você conheça que esteja tomando monjalo ou qualquer outra caneta. Não deixa de compartilhar, porque essa informação pode mudar completamente o resultado dessa pessoa daqui a alguns meses. Presta atenção. O que acontece se você ignorar tudo que eu te ensinei nesse vídeo aqui? Se você parar o monjalo sem nenhuma dessas estratégias no lugar. Escuta, porque esse é o cenário que eu não quero que aconteça com você, mas é real, acontece com a maioria das pessoas. Aqui está o que ninguém te fala com tanta clareza. A obesidade é uma condição crônica. O monjalo é um tratamento, não uma cura definitiva. Quem para sem preparo não volta para o ponto de partida, volta para um ponto pior, menos músculo, metabolismo mais lento e fome mais intensa do que você tinha antes. Isso não é punição, é mecanismo, é o corpo fazendo exatamente o que foi programado para ele fazer por milhões de anos de evolução. Mas aqui está o ouro.
O reganho não é um destino inevitável. Ele é mais provável quando se para sem preparo e bem menos provável quando o tratamento veio acompanhado de mudanças reais de rotina e de um plano de manutenção. Você lembra do andaime lá do começo do vídeo? O andaime, ele não constrói a casa. Mas enquanto ele está lá, você tem a chance de construir. Essa é a única pergunta que importa. Você está usando essa chance do monjalo para construir hábitos saudáveis, para mudar o seu estilo de vida, para começar a entender mais sobre o contexto alimentar, começar a fazer exercício físico? Você tem que aprender isso. Resumo do que você aprendeu aqui hoje. O peso volta porque o remédio não te ensina a comer e porque você pode ter perdido massa magra no processo. Não é culpa sua, é mecanismo biológico, não é sentença, é construção. E ela começa antes de você parar de usar o medicamento. Se você chegou até aqui, você já está um passo à frente da maioria. Então se inscreva no canal, deixa seu like, deixa algum comentário contando se o seu peso voltou ou não e compartilha esse vídeo com alguém. Te vejo no próximo vídeo e lembra, não é sobre milagre, é sobre construir. Tamo junto e até o próximo vídeo. Curte o vídeo aí.